Olá, sou o professor Daniel Rossi e esta é a série Competências do Futuro, aqui da OPEX. Hoje o tema, a pílula, é economia. Bom, alguém pode dizer, mas eu curso algum curso das ciências de saúde ou de ciências sociais, como pedagogia, e estou longe aí desse assunto de economia, não me afeta. Afeta sim. Nós estamos inseridos no mundo econômico. Toda a nossa produção de riqueza, nosso trabalho e renda é assunto da economia. O que a nossa empresa faz, os impostos que ela coleta para os governos, que juntam esse conjunto de tributos, de impostos para aplicar na sociedade a fim de manter o crescimento. Nós temos um crescimento demográfico, as pessoas vão nascendo, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, essa diferença faz com que a gente vá crescendo enquanto país, isso no mundo todo, e é preciso pensar sempre nas gerações futuras, haverá emprego, trabalho e renda para todos, este é um assunto da economia. E quem pode dividir, eventualmente são diversas as escolas, há aquele pensamento econômico que diz para deixar o mercado agir mais livremente, sem tanta interferência do governo, Esse é o pensamento chamado mais liberal, e há o pensamento mais à esquerda, que prevê um governo maior, um pouco mais forte, controlando, coordenando também as ações do mercado. Há coisas boas aqui e acolá, nós não vamos entrar na seara de esquerda ou direita, porque não é esse o objetivo, e cada um pode ter o seu ideal, a sua opinião sobre isso. Mas a lógica hoje em dia é que economistas de ambos os lados desse espectro do pensamento econômico têm dito, apontado para um cenário futuro que são interessantes de observar, pois que a economia do futuro deverá ser mais equânime, deverá ter um olhar mais social também, para evitar essa grande margem, as pessoas que ficam à margem, que ficam nas periferias das cidades, portanto, à margem do centro, à margem dos empregos, das oportunidades, pois que um país forte não consegue manter crescimento forte, bom, sustentável, quando tem tanta diferença social e tem um conjunto muito grande de pessoas que são excluídas desse sistema e desse modelo. E em tempos de pandemia sanitária, a economia é afetada sobremaneira, e a gente está vendo isso aqui no nosso país, e isso leva a esses observadores a olhar com mais carinho, para essas questões. Você veja que nós vivemos, por exemplo, hoje em dia, nós estamos em 2020, um governo com viés mais liberal, um ministro da economia com viés liberal. No entanto, é o governo forte que está agindo para atender essa massa de milhões de trabalhadores, muitos que perdem empregos, outros tantos que dependem das questões sociais para sobreviver, e ninguém pode dizer, do ponto de vista econômico e não filosófico, religioso, de atender os carentes, os desvalidos, é do ponto de vista econômico, científico. Atender essa demanda social é uma situação econômica, pois que sem capacidade de consumo, de consumir, nós travamos a economia. Não adianta muito pouca gente ter condições financeiras e econômicas de comprar, de adquirir, porque isso atinge poucas empresas e mexe pouco a economia. Quanto mais pessoas estão inseridas na economia, são inseridas socialmente, mais consumidores temos. Mais consumidores, maior o volume de riqueza produzido pelas empresas, portanto, maior a geração de empregos num ciclo virtuoso. Então, esta é a lógica que já é discutida já há muito tempo por grandes economistas, desde a época de Keynes, do bem-estar social. É preciso ter um olhar para as empresas, para o mercado, para ter essa liberdade de ação, de inovação, de empreender, de gerar empregos, mas também olhar as pessoas que não conseguem, por N motivos, acompanhar essa situação. São as pessoas que têm uma educação muito frágil no nosso país, por exemplo, nos rincões do país, e que chegam no ensino médio formadas e são analfabetos funcionais, quer dizer, não conseguem um bom emprego. Essas pessoas não têm acesso à renda, porque os bancos são concentrados, nós temos meia dúzia de grandes bancos no Brasil que demandam todas as ações. No futuro, isso deverá ser modificado também, com uma estrutura mais diversificada bancária, para que haja mais acesso à renda, à ideia do empreendedor social lá na comunidade, ao grande empreendedor internacional que desembarca aqui no país para investir. Quer dizer, todos eles terão novas, melhores condições. Muito bem. A economia é esse conjunto, portanto, de riquezas produzidas, a partir da vontade
e do trabalho e do suor de todo um povo, de todo um país, do conjunto das suas empresas, dos seus trabalhadores, dos seus operários, né? Enfim. E no momento de crise, isso desperta na gente o senso de oportunidade e o senso de o que vai acontecer. E os analistas dizem que 3 opções em letras, que são os gráficos dos cenários futuros. Ou haverá uma recuperação em V, ou seja, a gente cai numa depressão econômica como vem acontecendo, né? Depois que bate no chão, a pandemia começa a sumir, a gente começa a voltar a ter esse otimismo com o próprio mercado, as empresas, e vamos crescendo, isso dá um V, né? Ou isso é um processo um pouco mais demorado, então a curva cai rapidamente, a economia, e nós ficamos um pouco mais aqui vamos chamar de depressão, não tecnicamente, mas numa recessão econômica, né, como se prevê, e depois vamos voltar a subir, né, num processo em U, ou até numa situação um pouco mais difícil, que é em L, a economia cai, né, mais desemprego, menos renda, menos tributos, né, que são coletados pelos governos, e ficamos mais tempo aqui em baixa, até que no futuro a gente possa voltar a crescer. Uma coisa é certa, o mundo já aprendeu e passou crises horrendas no passado, e sempre voltamos a crescer. O papel do governo passa a ser fundamental com seus recursos financeiros, nem que tenha que imprimir moeda e para depois pagar essa conta, né? Mas para fomentar, para construir estradas, portanto gera empregos e renda, e você tem novos consumidores que vão aos mercados comprar seus produtos, e as empresas, portanto, voltam a ter um potencial de receita e possam a contratar mais, a fabricar mais, voltando para o ciclo virtuoso, saindo do ciclo vicioso, que é o desemprego, e as empresas têm menos consumidores, demitem mais desemprego, menos renda para o governo, que são menos impostos, e assim por diante. Então as saídas são dessa natureza. No mundo há esse olhar da importância da China, dos Estados Unidos e da Europa, né, que são os potenciais econômicos do mundo, e haverá certamente ajustes, né, nesse balanço, nessa disputa internacional, e do qual os países que ficam ao redor, nós estamos inseridos, né, são diretamente afetados, né? Hoje em dia, como diz o filósofo, uma borboleta bate asa aqui e do outro lado do mundo se sente, você pode gerar um furacão nesse sentido, né? Então as coisas estão muito interligadas, o mundo está muito globalizado, né? Os mercados todos internacionais estão em conjunto, as empresas multinacionais têm presença mundial, fabricam num país, têm sede no outro, vendem no terceiro e assim por diante. Então os impactos, o olhar será mais cooperativo no mundo, no futuro, né? De tal maneira que a concorrência internacional passe também por um processo de cooperação e um olhar social. No Brasil, será tempo de exportar, nós somos um país das commodities, né? O agronegócio, o nosso potencial incrível com o país que temos, continental, e a nossa técnica agrícola muito boa, uma das melhores do mundo, né? Mas não ficar só dependente disso, a gente também passar a ser bons produtores de produtos que hoje importamos, de tecnologia, assim gerar inteligência aqui. Veja, para que a gente só exportar couro para depois importar um sapato italiano? Se a gente pode também gerar conhecimento e renda produzindo aqui um sapato de couro de muita qualidade, de design, como são os sapatos italianos, para citar esse exemplo aqui de como a gente pode fomentar. Hoje dependemos de respiradores da China no campo da saúde, por que também não aprender a produzir aqui produtos que hoje só são fabricados de forma internacional aqui e acolá? E isso traz mais empreendedorismo para o país, trará mais chances de essa nacionalização, de ter menos dependência da importação e aumentar a nossa capacidade de exportar, aumentar a riqueza, em última análise. Então os pensadores demandam que o equilíbrio na forma do crescimento econômico, que vamos voltar a crescer, mas cedo ou tarde, pós-2020, preveja essa inclusão social. Quem tem esse olhar não é só caridoso, não é só filosófico, religioso, da espiritualidade, né? É um olhar científico, técnico, econômico, né? Dos desvalidos, dos que ficam à margem, para nós voltarmos a pensar em investir em educação. Como fez a Coreia do Sul há décadas atrás, um país que estava muito frágil depois das guerras, e passou 20 anos investindo fortemente em educação. E hoje é uma potência econômica, e você pega geograficamente, ele é pequenininho perto do nosso país. Então, desburocratizar, fomentar o empreendedorismo, a inovação, o empreendedorismo social, e cada um de nós possamos ter ideias de criar produtos e correr atrás do lucro, né, sem que isso deixe à margem pessoas menos favorecidas. Será o futuro da economia.